Olá, meus amigos e amigas, estamos de volta aqui no nosso canal Hipertexto. Eu me chamo Rogério Rocha, é um prazer estar novamente estarmos juntos. E antes de começarmos a nossa conversa de hoje, deste vídeo, nós queremos pedir a vocês que não são ainda inscritos, por favor, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os vídeos que mais gostam, comentem e ajudem a dar continuidade, nos ajudem a dar continuidade a esse projeto onde nós trazemos de alguma forma a cultura brasileira, né? Cultura de um modo geral e dentre elas a cultura literária. Hoje aqui comigo nós temos a presença ilustre do nosso mestre Antônio Torres. Para quem porventura ainda não conheça, a gente vai fazer uma breve introdução, uma apresentação do nosso convidado de hoje e começar aqui essa conversa. Antônio Torres é um dos mais lidos e queridos escritores brasileiros contemporâneos, 8º ocupante da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, foi eleito em 7 de novembro de 2013 na sucessão de Luiz Paulo Horta e foi recebido por Nélida Pinhon, pela acadêmica Nélida Pinhon. Ele é nascido na Bahia, na cidade de Junco, que hoje recebe o nome de Sátiro Dias, e vive atualmente no Rio de Janeiro. Ele é autor de 19 livros, dentre os quais os referenciais Um Cão, Uivando para a Lua, que é o seu romance de estreia, Essa Terra, de 1976, que é o seu maior sucesso. E aí você tem tantas e tantas outras obras, como Os Homens dos Pés Redondos, Um Táxi para a Viena da Áustria, Pelo Fundo da Agulha, O Nobre Sequestrador, Meninos Eu Conto, dentre outros, né? Então nós temos muitas e muitas obras para quem quer conhecer a literatura do nosso mestre Antônio Torres. Mestre Antônio Torres, é um prazer aqui conversar consigo, né, como dizem os portugueses, conversar consigo. E eu queria inicialmente dar as boas-vindas e a gente vai já começar a falar sobre os seus livros. Primeiramente, as primeiras palavras aqui para o nosso público. Mestre ao senhor Rogério Henrique Castro Rocha. Em primeiro lugar, muito lhe agradeço por esse amável convite para estar aqui falando para o seu público, que eu sei que ela é muito vasto e muito variado, e dizer que você me lembrou de um grande maranhense, que foi muito meu amigo, o Ferreira Goulart, quando você disse assim, para quem ainda não o conhece. O Goulart uma vez me contou uma coisa muito engraçada, porque ele vinha de madrugada voltando para casa, ele morava em Copacabana, na rua do Vigier, morou muito tempo nessa rua, e ele vinha voltando para casa de madrugada e quando encontrou um bêbado na rua que disse assim, Ferreira Goulart, sujeito famoso, e eu não sei quem é. Sujeito famoso e eu não sei quem é. Ainda citou o nome, né? Ferreira Goulart, ainda falou quem era, né? Coisa de bêbado, né? Típico de um bêbado. Não sabia qual era a origem da fama, né? É verdade, é verdade. É verdade. Mestre, fale-nos um pouco sobre o seu recente livro, né? Seu mais recente livro, Querida Cidade, né? Que é o 19º, se eu não estou enganado, livro da sua carreira. 18º. Perfeitamente. O que ele traz pra gente? O 19º já saiu agora e eu vou lhe dizer qual foi. Perfeitamente. Mas, olha, Querida Cidade é esse livro que está com essa capa lindíssima do Leonardo Iacarino, que é o artista gráfico da Record. Saiu recentemente pela Record. Certo. É o meu 12º romance, né? E está sendo considerado, por quem está lendo,
como meu melhor romance, o que me deixa muito feliz. Foi essa, aliás, a primeira impressão de leitura que ele teve do editor executivo da Record, Rodrigo Lacerda, que é um grande escritor, um grande romancista. Lançou recentemente o Vista do Rio, que é um livro lindíssimo, saiu pela Companhia das Letras. Então, o Rodrigo me telefonou dizendo que tinha lido o romance e que achava diferente de tudo que eu escrevi, que considerava meu melhor romance. E eu disse: ô, Rodrigo, você como escritor sabe que todo o nosso desejo, que aquilo que a gente fez mais recentemente, seja visto como a nossa superação. E assim está sendo visto. Outro dia eu vi o escritor Inácio Loyola Brandão, numa entrevista a um programa de um baiano em São Paulo, o Carlos Silvio, chamado Paiaiá Conectados, um programa assim como esse seu, de entrevista, e o Loyola dizendo que eu tinha me superado completamente, tinha feito uma coisa difícil para os escritores, é que tinha superado o meu próprio estilo de fazer. Perfeito. Isso me deixa como se fosse uma grande conquista pessoal. Bom, eu fiz o que eu pude para que o livro fosse visto assim, porque eu levei 12 anos escrevendo e reescrevendo e reescrevendo. No meio da pandemia, quando o Rodrigo Lacerda me ligou dizendo que a Record ia publicar o livro, eu até me espantei, porque achava que com a pandemia não dava para publicar, e ele me deu uma informação curiosa, que a pandemia tinha aumentado o número de leitores. As pessoas estavam em casa, recolhidas, então elas passaram a ler mais. Então ele estava muito otimista quanto a isso. E aí eu comecei a receber as provas da editora para eu conferir se concordava com as sugestões ou não, e tal, da revisão, o copydesk e tal. E aí, ao pegar aquilo, eu emburaquei de novo no texto, como se fosse reescrever o livro todo. Eu levei um mês refazendo muita coisa, sobretudo o capítulo final do romance ganhou outra dimensão. E aí eu disse: benza a Deus, que maravilha que esse livro não saiu antes. Perfeito. Porque ele estava programado para sair no ano 2000, ele estava programado para sair por meus 80 anos, no ano 2000. Sim. Ia sair em agosto do ano 2000. Mas quando chegou em março, eu entreguei o livro em fevereiro. O editor, na época, o Carlos Andreasa, tinha adorado o livro, achou que ia ser um grande lançamento. Grande Carlos Andreasa, né? Grande Andreasa. E aí ele me escreveu dizendo se eu não aceitava, perguntando se eu não aceitava adiar por causa da pandemia, e eu topei na hora. Eu digo: perfeitamente. Ele disse: você é um autor muito presencial, vai a muito festival, muito no Bienal de Livro, Feira de Livro, então fica prejudicado esse seu lançamento com a pandemia. Eu concordei plenamente. Mas aí, quando eu comecei a receber as provas, já no meio do ano passado, na perspectiva do livro ser publicado, eu me disse: ai meu Deus, que bom que não saiu antes, porque eu tive a oportunidade de me empenhar mais ainda, de ver algumas coisas que me levaram a escrever, e cheguei ao fim pensando o seguinte: quando o livro sair, eu não quero ler, porque se eu for ler, eu vou dizer: por que eu não reescrevi isso aqui também? Então, esse é o grande problema de quem escreve, né? A sensação que eu tinha era que esse romance eu queria ficar a vida inteira nele, escrevendo. Sim. Reescrevendo. Assim, uma viagem sem fim. Mas, enfim,
há uma hora que a gente tem que parar e está aqui. E pelo que eu estou sentindo, ele está sendo, é um livro de 430 páginas que está sendo lido com muita rapidez, o que me deixa muito feliz. Muito feliz isso. É muito né? importante. Quer dizer, ele está sendo lendo muito rápido. Então, meus amigos, eis aí, sou um romancista nordestino, nascido no sertão da Bahia, e que foi mudando de cidade em cidade. Primeiro a cidade de Alagoinhas, onde eu fiz o ginásio, depois Salvador, onde eu entrei para o colégio, me tornei jornalista no Jornal da Bahia, e de lá, um ano depois, fui para São Paulo, querendo entrar na última hora, era o jornal dos jornais do Sul, que eu lia. Como repórter, eu me interessava muito em ler os jornais do Rio e de São Paulo. Era o que eu mais gostava, era da última hora. Fui lá, bati na porta, entrei e fiquei. E foi uma grande escola. Foi lá que eu conheci o Inácio Loyola Brandão, que foi meu colega da última hora. Última hora é um grande jornal, né? Um marco. Né? Era uma cadeia de jornal. Ele era do Rio, depois abriu em São Paulo. São Paulo tinha duas edições diárias, tinha a edição de Santos, tinha a edição de Ribeirão Preto, a edição de Campinas, abriu a edição do Paraná, em Curitiba, fez a edição de Porto Alegre, a de Belo Horizonte e a de Recife. A de Recife foi a última. E quem foi dirigir em Recife era o meu chefe de redação na última hora de São Paulo, o que era pernambucano, o Múcio. Sim. É uma grande figura. Então foi isso. O meu querido cidade tem um passeio pelas cidades do meu imaginário. Aquelas cidades de verdade e as inventadas, as cidades... A cidade como um grande sonho humano, porque durante todo... tem muita música no livro, tem muita música, a música pontua a história. A música dos tempos do serviço de alto-falante, a voz do sertão, sim, para de azul e branco, que nesse momento está na calçada da igreja, alguém com muito amor e carinho oferece, barará, parará, do cantor das multidões, aí vinha Rosa, tu és divina e graciosa. Então, mas enquanto eu escrevia, eu ouvia, no tempo do rádio, aí já do rádio, na cidade de Alagoinhas, uma música chamada Dolores Sierra, que falava de quem nasce na roça tem sempre a ilusão de viver na cidade. Então, isso é uma espécie de mote do meu livro, essa ilusão de viver na cidade. Então, a cidade como grande sonho humano, o sonho do encontro, o sonho civilizatório, o sonho do trabalho, do encontro, do trabalho, da educação mais ampliada, da educação mais desenvolvida, o sonho da arte, o sonho da festa, do baile, o sonho do futebol, o sonho do carnaval, o sonho civilizatório, o sonho da civilização. Então, tudo isso percorre as páginas desse romance, que nasce de um sonho. O personagem está sonhando. Ou seja, eu mesmo sonhei um dia que amanhecia numa cidade, no último andar de um edifício, no centro de uma cidade, que eu não sabia qual era, e esse edifício estava cercado de águas por todos os lados. A cidade tinha sido inundada, só sobrava aquele cocuruto do edifício onde eu estava. Então, no romance, você vê que aqui é o reflexo de um homem, isso. O reflexo nas águas, né? Refletido. Esse reflexo, o homem está refletido, a imagem dele está refletida nas águas. Então, transforma essas águas do sonho em águas do tempo. É assim que a história rola com essas águas do tempo, trazendo memórias, histórias. Muito bem. Você citou uma coisa muito interessante que também eu percebo na sua escrita.
que é a questão... Acabou de dizer aí que o novo livro tem sido lido rapidamente, né? Em que pese o número de páginas. Eu percebo que há uma fluidez na sua escrita que permite isso. Eu falo isso porque foi, por exemplo, a experiência que eu tive quando eu li Essa Terra, né? Quando eu li Essa Terra, muito embora nós saibamos, e a crítica também já falou muito nisso, né? Que tinha uma narrativa moderna, né? Assim, fragmentária, rápida, construída com muitas imagens, com uma certa velocidade, né? Um ritmo que ia sendo iam sendo trazidas muitas nuances, né? Dentro daquela história ali. Eu não parei, né? Não é aquela leitura que você trava, né? Tem certos autores que você para e, peraí, eu não entendi o que foi mesmo que ele escreveu aqui, aí volta, né? Retrocede. E eu creio que isso, de certa forma, se estabeleceu, né? Na sua linguagem literária, na sua escrita, que é um dinamismo natural, uma fluidez, uma fluência, né? Eu quero crer que seja também uma das razões além da boa história, obviamente, né, que prende a gente e faz com que a gente deslize dentro dela com mais velocidade, né, porque a nossa imaginação vai junto, tem muito disso também, mestre. E uma outra questão, já que a gente está falando da escrita como ofício, né, e desse tempo todo de burilamento, de aperfeiçoamento de uma obra como é esta mais recente, eu gostaria de perguntar se a escrita é um fardo muito pesado de carregar, essa questão do reescrever sempre, né? Se escrever gera muitas responsabilidades e se puderes apontar também alguma coisa nesse sentido, como é que funcionou, como é que tem funcionado? É um fardo muito pesado escrever? Eu não considero um fardo, mas considero uma obsessão, no meu caso. Tenho a obsessão pela palavra, por encontrar a palavra exata, que às vezes não vem. Mas no dia seguinte ela acaba me socorrendo, ou 3 dias depois. Tenho essa sensação que em algum momento ela me socorre, né? Mas é como dizia a afinada Clarice Lispector, que escrever era espera. Você fica no teclado olhando, esperando. Ou o Glauber Rocha, quando disse de outra maneira sobre o método dele de filmar. Quer dizer, o negócio, uma entrevista a mim, quando ele lançou Deus, Diabo na Terra do Sol em São Paulo, sim, eu, repórter, fui entrevistá-lo, e ele me disse o seguinte: o negócio é câmera na mão e esperar o santo descer. Quer dizer, sim. O santo descer. Então, eu tenho essa sensação também. Naquele tempo eu ainda não era escritor, quer dizer, estava querendo ser, buscando e tal, mas ainda não tinha pegado no breu, né? Então eu fico cavando a terra em angústia, como me disse o Glauber naquela entrevista, cavando a terra em angústia, cavando, é isso, você vai, essa terra é isso, cavando a terra em angústia, né? Quer dizer, e também outras coisas, também tem humor, tem um lado divertido. Isso, tem. Tem toda uma cultura popular por trás também, tem toda o Nordeste está muito atrás daquilo, a relação Norte-Sul, Nordeste-Sul, né? Nordeste-Sudeste está tudo ali. Mas enfim, é isso, eu não considero um fardo, considero mais uma viagem. É uma viagem ao redor da palavra. Você está viajando e, às vezes, como no Meu Querida Cidade, no romance Meu Querida Cidade, essa viagem parecia interminável. Verdade. Parecia que eu não queria chegar ao fim dela, nunca. Pelo prazer também que eu estava encontrando, né,
das soluções que iam me aparecendo, que iam me surgindo. Há um desafio também nisso. E a busca da superação. Isso também, no meu caso, é obsessivo. Buscar de livro para livro a superação. Desculpa se eu estou tomando tempo demais, Rogério. Perfeito. É isso que a gente quer mesmo. É ouvir essas coisas. E de fato, a gente tem que ter isso em mente, né? Eu acho que quem escreve seriamente, quem escreve de forma comprometida, que não é um hobby, não é um passatempo, mas é um modo de estar no mundo, né? É um modo de ser. Isto. É um modo de Além de fazer disso o seu ofício. É o ofício, é o nosso ofício. O ofício de viver, né? Sabe aquilo? Isso. A escrita se torna isso. O ofício de viver. Poxa, disse até uma coisa interessante agora, hein? Nem... falar também é criar, não é só escrever. É criar. A gente está pensando em estar, né? Ler é criar, escrever é criar, e falar também. É um mundo de imaginação e criatividade complexos, mas ao mesmo tempo muito enriquecedores. Que vem com a fala. Vem com a fala, né? Que é a questão da linguagem, né, sim, Antônio? Sim. A linguagem, dizia o Heidegger, é a morada do ser, né? O ser mora na linguagem. E nós somos seres de linguagem, né? Lindo. Nós somos seres de linguagem. A gente não consegue expressar nada. Tanto é que até a palavra nada, olha só, né? O nada é o que não existe, né? Mas a gente tem a necessidade de expressar, de dizer as coisas. Aquilo que se conhece, aquilo que não se conhece, dentro do ambiente de uma forma, ideia que é chamada palavra e que está dentro da linguagem. Então ele dizia que nós moramos, a linguagem é essa casa do ser, né? Ou dos seres, e tem tudo a ver com a literatura, né? Ela tem que conformar. Pois é, o nada que é tudo isso que você falou, de repente, se alguém diz para você, Rogério, nada, aí você vai nadar. Exato. Já virou outra coisa. Exato, não é nada, vou nadar. Vou me atirar no rio, vou me atirar já não fica de nada, é outra coisa. É verdade. Conte-me um pouco sobre sua experiência em Portugal, né? Sobre ter morado lá. Nós sabemos que você passou uns bons 3 anos, quero crer, por lá, entre Lisboa e Porto, né? Foi uma experiência muito rica. Eu fui para lá porque arranjei um emprego por carta, uma agência de publicidade. Um colega meu em São Paulo tinha morado 6 meses em Lisboa. E nós estávamos participando de um júri, e eu disse para ele, perguntei para ele como é que foi a experiência. Ele disse, você quer trabalhar uns tempos lá? Eu te arranjo. Eu disse, como? Eu vou escrever para o dono da empresa que eu trabalhei, te recomendando. Ele era diretor de arte, claro que era mais fácil, porque se expressava por desenho, né? Visual. Com a palavra já era mais complicado, que há diferenças entre o português de lá e o nosso. E no começo eu tive dificuldade, mas à medida que eu fui me adaptando, aí foi se tornando mais tranquilo. Agora, o importante é o seguinte, que em publicidade trabalhavam os melhores escritores portugueses. De cara, no primeiro dia, eu conheci o poeta Alexandre O'Neill. Alexandre O'Neill, grande Alexandre O'Neill. Que ele trabalhava num estúdio de cinema publicitário e era redator lá. E ele era fascinado pelo Brasil. A sala dele tinha uma parede decorada com crônicas de Rubem Braga, de Raquel de Queiroz, de Fernando Sabino. Ele era amigo pessoal do João Cabral de Melo Neto. O João era cônsul em Sevilha nessa época, ele ia lá visitar o João Cabral. O João Cabral vinha a Portugal visitá-lo. Ele tinha sido responsável pela primeira antologia de João Cabral, da poesia de João Cabral de Melo Neto, em Portugal. Sim. Ele publicou no ano de 63 ou 4. Eu cheguei em 65. E esse poeta
ficou tão meu amigo que me levou para morar na casa dele, onde eu fiquei 4 meses. E ele me disse que eu não precisava de emprego, ia me tratar pão e água para que eu escrevesse. Veja que coisa maravilhosa, sim, né? Sim, a experiência. E ele foi uma verdadeira escola para mim. A biblioteca dele tinha escada para você chegar até o último livro. Né? Uma prateleira, né? Era uma coisa fantástica. Foi um convívio maravilhoso. Foi meu amigo da vida inteira. Eu dediquei o meu primeiro livro, ele está entre as pessoas que eu dedico. No segundo, João Perdomo tem um epígrafe do poema dele, o poema pouco original do medo. No meu livro de crônicas, Perfis e Memórias sobre Pessoas, está esgotado, mas quem tiver curiosidade encontra na estante virtual. Estante virtual, certo. Esse meu livro, Crônicas, Perfis e Memórias, chama-se Sobre Pessoas. Uma dessas pessoas, naturalmente, é o Alexandre O'Neill, que tem o perfil dele que eu traço. Sim. Muito emocionado, eu escrevo uma coisa muito emocionada sobre ele. Enfim, aquele período em Portugal também eu conheci o romancista e contista, um dos melhores da literatura portuguesa moderna, o José Cardoso Pires. Conheci o dramaturgo Luiz de Stal Monteiro, os cineastas Fernando Lopes e Paulo Rocha. Acompanhei as filmagens do longa-metragem do Paulo Rocha chamado Mudar de Vida, que tinha um ator brasileiro como protagonista, que era o Geraldo Del Rey, baiano e meu amigo, que tinha sido um dos protagonistas do Deus e Diabo da Terra do Sol, do Glauber Rocha. Por isso ele foi contratado por esse filme. Que o Paulo Rocha adorava o Glauber, sem serem parentes, mas adorava o cinema do Glauber. E conheci muito artista plástica, muito ator, atriz, né? Morei um tempo no Porto, então convivi muito com o pessoal do Teatro Experimental do Porto, né? Enfim, foi muito rico aquele período, foi muito rico. Foi uma verdadeira... Uma escola também, né? Não deixa de ser, né? Um intercâmbio cultural, não é? Uma pós-graduação. Pós-graduação em literatura. A minha graduação foi a Última Hora de São Paulo, né? E após... Aliás, é o seguinte, minha graduação foi o Jornal da Bahia e a pós-graduação foi a Última Hora de São Paulo, as ruas de São Paulo, as agências de publicidade de São Paulo em que eu trabalhei, e o pós-doutorado é que foi Portugal. Foi Portugal, depois Paris, etc, etc. Sim. Então foi isso, eu devo muito, e eu estou muito feliz porque estou muito bem publicado lá. O primeiro livro que saiu lá foi O Meu Querido Canibal. O segundo foi O Nobre Sequestrador, que teve uma distribuição muito boa, saiu por uma editora chamada Saída de Emergência. O editor ficou muito meu amigo, o Luiz Corte Real, um abraço para ele. Depois eu recebi um e-mail de um editor chamado Carlos da Veiga Ferreira, que é da editora Teodolito, dizendo que a escritora Teolinda Gerson tinha levado para ele ler a minha trilogia formada por Essa Terra, O Cachorro e o Lobo e Pelo Fundo da Agulha, porque Essa Terra gerou uma trilogia. Né? Foi. Além de ser o meu livro mais lido e mais traduzido, ele também o mais tesado nas universidades. Sim. Os outros também são, mas alguns outros são, mas ele é o mais lido. Então, a trilogia também virou uma coisa impressionante nos estudos acadêmicos. Sim, verdade. Aí, esse editor me surpreendeu com uma carta dizendo que fazia tempo que um texto, e não era um texto brasileiro, um texto, o emocionava tanto como dessa trilogia e queria publicar. E ele publicou e me levou ao festival, o maior festival português,
Correntes Descrita, em Póvoa de Varzim, cidade de Eça de Queiroz. Sim, Póvoa. Eu estive no Liceu Eça de Queiroz para fazer uma palestra para os estudantes lá, foi uma maravilha. Eles têm uma rádio, me entrevistaram na rádio deles, é uma coisa linda. E então, só para fechar esse capítulo, essa trilogia que foi publicada belamente em Portugal pela Teodolito está aqui, reunida pela Record, acaba de sair pela Record. Coisa linda. Não sei se dá para ver o título. Dá para ver. Trilogia Brasil. Ela reúne as três obras que você acabou de citar, né? A partir de Essa Terra. Essa Terra, O Cachorro e o Lobo, Pelo Fundo da Agulha. Não sei se vocês lerem aqui, ó. Essa Terra, embaixo. O Cachorro e o Lobo, Pelo Fundo da Agulha. Perfeito. Quem deu esse título foi a crítica baiana Gerana da Mulax, numa resenha esplêndida no jornal A Tarde de Salvador. A Tarde, sim. Que ela diz o seguinte: quando Antônio Torres fechou sua trilogia com Pelo Fundo da Agulha, foi difícil resistir e deixar de colocar um título, Trilogia Brasil. Quer dizer, aí eu mostrei isso para a Record, que não titubeou, resolveu carimbar o livro, publicar. E está aqui na contracapa um trecho dessa resenha, da resenha dela, para todo mundo saber que foi ela a autora do título que está aqui na capa, encampado por mim e pela editora Record. Que maravilha! Outra coisa bacana que está aqui, eu acho que não dá para ler, que é essa frase da escritora portuguesa Teolinda Gerson. Uma trilogia escrita... Vê se dá para você ler. Uma trilogia escrita... em estado de graça. Eu não. Em estado de graça. Pois é, isso é uma resenha de página inteira que ela escreveu no Jornal de Letras de Lisboa. Né? Ou seja, o finado O'Neill se foi, mas hoje eu tenho a Teolinda Gerson como a minha alma irmã em Portugal. Que bom, que maravilha. Portugal é assim, eu também tenho uma relação muito forte. Todos ainda sobre Portugal. Sim. O editor acabou de me escrever dizendo que vai publicar o Querida Cidade. Ótimo, excelente. Que ele gostou muito, vai publicar, e novamente para ser lançado no festival Correntes Descritas, que é o maior Portugal, em fevereiro, certamente com a minha presença, espero. Maravilha, maravilha. Muito bom saber disso. Portugal, assim, além de nos ensinar muito, né? A gente tem essa relação umbilical, né? Essa raiz aí, esse DNA também, né? Eu acho muito bonito e muito rico esse intercâmbio que acontece, né? Sempre aconteceu com vários autores, autoras, ao longo da história dessas duas literaturas de grande peso mundial, né? Que é a literatura portuguesa, que é uma literatura maravilhosa, e a nossa literatura, né? Então, todas essas formas de publicação são muito boas. Eu também tenho amigos lá, Antônio, que assim, são fascinados pela nossa literatura. É um amor mútuo, né? Não são só nós que admiramos, eu também admiro demais a literatura portuguesa. Mas tem gente lá que é louca por Machado de Assis. Eu tenho uma amiga que ela é louca por Jorge Amado, apaixonada, assim, lê tudo de Jorge Amado e fica, meu Deus, como esse homem escrevia dessa forma em 1900, né? Então é muito bonito, né, essa relação aí entre as nossas literaturas, né? Sempre importante. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Academia Brasileira de Letras. O que representou a sua entrada na academia, né, naquela época, e também para o curso, né, a continuidade da sua obra literária, o que foi esse acontecimento. E mais, eu queria fazer uma pergunta também ligada à academia, a sua vivência com a academia e na academia. Quais foram os maranhenses que porventura você encontrou lá, ou que teve algum tipo de convívio, vivência, né? Como foi a sua relação com os literatos do Maranhão na ABL? Rapaz, eu fiz uma conferência lá recentemente
Do ciclo do Nordeste, né? Sobre o Nordeste? Sobre o Nordeste, e falei muito do Maranhão. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu disse todas as cadeiras que foram fundadas por maranhenses. Ou tem maranhense como patrono. Sim. Ai, meu Deus, se eu soubesse dessa sua pergunta, eu tinha me lembro aqui, enquanto você procura aí as anotações de cabeça. Eu não achei, não vou achar. O Sequim falou certa vez, quando eu conversei com ele também aqui pela internet, ele falou que o Maranhense tinha o Maranhão tinha um time de futebol na academia, ou seja, com a entrada do último, a época que foi o Goulart, nós tínhamos, né, 11 acadêmicos, né, que ocuparam as cadeiras. Isso sem contar os outros que eram patronos ou que eram, enfim, ao todo... Fundadores, perfeitamente. Deve dar uns 16 a 18 nomes. Olha, Silvio Romero, me lembro de memória, Silvio Romero não era maranhense? Eu tenho uma dúvida, creio que não, mestre, mas tem muitos outros aí no início, né? Não, então se não é Silvio. Bom, dois com certeza. Sim. A Luísa Azevedo e Arthur Azevedo. Os dois fundadores da academia. Isso mesmo. Fundaram as cadeiras lá até hoje com o nome deles, né? Sabe? Até hoje. Isso. Até hoje, sempre. Nunca sempre, né? Desde sempre. É para sempre, né? Para sempre. A imortalidade está nisso. O cara chegou, fincou o lugar dele lá e ficou. Mas, olha, minha relação com os maranhenses da academia, tive uma relação, surpreendentemente, tinha uma relação muito afetuosa com José Sarney. José Sarney, um dia, ele era presidente da República, não me lembro qual foi o motivo, que eu encaminhei 2 romances meus para ele. Foi o Adeus Velho e o Carta ao Bispo. E ele me mandou, escrita do próprio punho, uma carta maravilhosa. Presidente da República, super ocupado com o meu presidente, ele parou para ler esses livros e me escrever, agradecendo, dizendo o que havia pensado. O José Sarney, eu fiquei sabendo que ele votou em mim todas as vezes que eu me candidatei à academia. Né? Ele me escreve sempre, aniversário, essas coisas todas. Né? Tive uma relação muito boa com o Odilo Costa Filho. Grande Odilo, né? Sensacional. Uma figura Quando eu fui morar em Portugal, ele era o adido cultural do Brasil em Portugal. E eu telefonei para ele e ele me convidou para ir lá visitá-lo. Teve um evento lá em Lisboa ligado que ele me convidou para ir lá. Ele me deu um livro dele, A Faca e o Rio, que é um romance muito bom. E depois ele fez um lançamento de um livro no Porto e me convidou para ir lá. Né? No lançamento eu fui. Tive essa relação. Tive uma relação muito boa com o José Montelo. José Montelo era uma pessoa... nos encontramos, participamos juntos da Feira de Frankfurt. Sim, uma das grandes feiras do mundo. Né? A Feira de Frankfurt homenageou o Brasil em 1994. Isso. E eu fui da delegação e ele também. Tinha muita gente boa nessa época lá, né? Eu sei que foi um time de peso, foi um time que representou muito bem o Brasil, né? Muito. O Goulart estava lá e o Goulart sempre foi muito meu amigo, né? Desde o dia que participamos juntos de uma mesa na União Nacional de Estudantes, né? No Flamengo. E isso nos aproximou muito, ficamos muito próximos, participamos de muitas coisas. Salão do Livro de Paris, 2 vezes, Feira de Frankfurt. E aqui no Brasil participamos de muita coisa junto. Eu fui escritor visitante da UERJ
e no Maracanã, no ano seguinte, foi ele, me deslocaram para São Gonçalo, oeste de São Gonçalo, e convidaram o Goulart para o lugar que eu tinha ocupado, e me pediram para ser eu a falar do projeto para ele. Eu fui com ele, nós fomos de metrô ao UERJ, foi aí que ele me contou aquela história do bêbado. Né? Ferreira Goulart, sujeito famoso, e eu não sei quem é. Não sei quem é. E aí, então, e agora temos o Salgado Maranhão, que é um camarada de Salgado Maranhão, que adotou o nome de Maranhão com sobrenome. Né, é verdade. Eu já fui com ele ao Salip, que é o Salão do Livro do Piauí, em Teresina, e fomos juntos também ao Salão do Livro de Valença do Piauí, no interior do Piauí. Porque o Salgado tem uma curiosidade na biografia dele, é que ele saiu do Maranhão para o Piauí e ele ficou tão piauiense quanto maranhense. Né? Ele é muito ligado ao Piauí, demais. Ao Piauí. Então, o Salgado Maranhão continua essa... E eu queria aproveitar e falar em maranhense para mandar um grande abraço ao professor José Neres. José Neres, grande José Neres. Espero que ele esteja nos acompanhando. Com Se certeza, não estiver, ele acompanha por favor, transmita-lhe o meu abraço. Com certeza. Né? É um admirador da sua obra, é um leitor Muito obrigado. De primeira linha, é um escritor também, ele escreve contos. Eu sei. Membro da Academia Maranhense de Letras. Letras. Mestre, o que aconteceria se o Nordeste não existisse na literatura brasileira? Uma pergunta que eu gosto de fazer para algumas pessoas para entenderem como é que é a coisa. O que aconteceria se não houvesse o Nordeste na literatura brasileira? Você consegue imaginar isso? E mais, qual o nível, a seu ver, da contribuição dada pela nossa região à história de nossas letras? Olha, a história do Brasil começa pelo Nordeste. Primeiro pela Porto Seguro. Porto Seguro, Cabralha, né? No ano seguinte, pelo Cabo de São Roque, onde viria a ser o estado do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, E dali eles vêm com Américo Vespúcio na expedição, eles vêm, descobrem o Cabo de Santo Agostinho, tudo era dado de acordo com o santo do dia. Do dia, Cabo de São Roque, era o dia de São Roque, Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco. Porque era o dia da Bahia de Todos os Santos, era o dia de Todos os Santos. Aí vinha a chegar a São Tomé, porque era em Campos, era a Serra de São Tomé, até chegar ao Rio de Janeiro, que aí mudou porque era o dia 1º de janeiro e eles acharam que a Baía de Guanabara era a foz do Grande Rio. E aí vai embora a Angra dos Reis, porque era o dia dos Reis? A Baía de Reis, porque era o dia de Reis. E até São Vicente, lá em São Paulo, que era o dia de São Vicente. E pronto. Quer dizer, mas começa no Nordeste. A segunda viagem vai do Rio Grande do Norte a São Paulo, ao litoral de São Paulo, São Vicente, né? Que é colado a Santos, né? Colado a Santos. Então, para responder mesmo a sua pergunta, eu acho que se não existisse a literatura nordestina, a literatura brasileira estaria incompleta. Ela seria menos rica do que ela não deixaria de ser rica. Sim, porque ela é muito rica. Mas ficaria com uns capítulos a menos, uns capítulos dessa riqueza. E uns capítulos fundamentais, né? Fundamentais. Perderia alguns fundamentais, né? Fundamentais. Porque vem do romantismo até hoje, né? Quer dizer, perderia hoje, Castro Alves, perderia Gonçalves Dias, perderia José de Alencar, e aí a gente vai embora. José Lins do Rego, Jorge Amado, né? Franklin Távora, genial Franklin Távora, enfim, muita gente. A Luiz Azevedo,
João a Ubaldo, Fismina aí do Antônio Maranhão, Torres. a Fismina aí do Maranhão, né? Enfim, olha, é muita gente, é muita gente. Só o ciclo de 30, Sim, sim. só o ciclo de 30 deu uma Graciliano. alavancada, né, com Foi. Raquel de Queiroz. Raquel. Não, começa com José Américo de Almeida, na Paraíba. Sim. José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz no Ceará, José Lins do Rego na Paraíba de novo, e Graciliano em Alagoas e Jorge Amado na Bahia. Então, isso foi um arrasa-quarteirão. Né? Com certeza, com certeza. Arrasou o quarteirão. Né? E foram todos que vieram para ficar, né? Todos vieram para ficar. Dizer assim, nós estamos aqui, não viemos de brincadeira. A gente veio para fazer literatura e mostrar o que a gente sabe, né? E, então, continuando na literatura, a que lugares do mundo a literatura já lhe levou, né? Porque nós somos levados dentro das páginas, né? Pela imaginação. Mas não é essa a pergunta. A pergunta já vai no sentido geográfico mesmo, físico, né? E quanta gente você já conheceu nesse mundo e fez amizade por causa da vida literária? Sem os livros... Olha, publicado mesmo eu estou da Argentina ao Vietnã. Não é pouco. Agora, de conhecer mesmo, eu conheci. Já me levou a Guiana Francesa, já me levou ao México. A Europa de montão. A Europa de montão. Começou em Paris, com o lançamento dessa terra lá, e aí foi ganhando mundo. Foi ganhando mundo. Me levou, fisicamente, me levou à Bulgária, me levou à Itália, me levou à Alemanha, me levou a Portugal, me levou, e tudo começa em Paris. Começou em Paris, onde essa literatura já me levou nada menos do que 13 vezes. Né? Diferentemente de certos autores e autoras que parecem ser muito distanciados dos seus leitores, você, Antônio Torres, é uma pessoa que está em diálogo constante com eles, inclusive participando de dezenas de eventos públicos e sempre dando muitas entrevistas. Qual é para você a importância do diálogo entre leitor e autor? Olha, meu caro Rogério, você me leva a contar uma história, que é o seguinte. Essa relação com o público começa com um debate no Teatro Casagrande, no Rio de Janeiro, em 1975, organizado pelo finado João Antônio, o grande contista João Antônio, o autor de um clássico, Malagueta, Peruzzi e Bacanaço. O João Antônio, eu estava na esquina da praça onde ele morava, né? Ele morava na Praça Cezedelo Correia, em Copacabana, e num fim de semana eu estava sentado com ele, tomando uma cervejinha, e um amigo publicitário chamado José Monserrat Filho, gaúcho. E o Monserrat falou assim para nós dois: está rolando um ciclo de debates muito importante nesse momento. Era o tempo da ditadura, no Teatro Casagrande, do Rio de Janeiro. Teatro Casagrande, no Leblon. Por que vocês não fazem um debate lá, não promovem? Aí o João Antônio acendeu os olhos, pediu um papel e um lápis ao barman, ao homem do bar, e começamos a anotar nomes, ele me perguntando quem a gente chama. Acabou formando uma mesa com o maranhense José Lozeiro, grande amigo meu, Zé Lozeiro, e fez best-sellers, Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, o Pichote, que é tudo livro dele que tirou filmes pelo Babenco transformou isso em filmes de grande sucesso.
o Zé Lozeiro, o cearense Juarez Barroso, infelizmente os dois já falecidos, João Antônio também falecido, dois paulistas, João Antônio e Inácio Lula Brandão, o baiano aqui, que vos fala, e com a mediação do querido, imortal Antônio Oás. Oás, quer dizer, que ele avalizou a nossa mesa, que ele fez uma coisa boa. A mesa teve uma repercussão tão grande que na semana seguinte já começamos a ser convidados para fazer palestra. No começo, não sei por que, chamaram João Antônio, Loyola e eu. E às vezes a gente ia junto ou separados. Por exemplo, o primeiro convite foi da Faculdade de Letras de Campos, no interior do Rio de Janeiro, no norte fluminense. Então, foi João Antônio num sábado e eu e o Loyola no outro. Depois foi na Faculdade de Letras de Bauru. Confesso a você que em Campos nos ensinaram, a mim e ao Loyola, a fazer palestra. Que a gente, ali no Teatro Casagrande, tinha o Antônio Ais para fazer pergunta, para moderar. Ali não éramos nós para falar. E, de repente, um estudante manda bilhete assim para a gente. Falem de vocês. Por que vocês escrevem? Né? Como é que está a literatura brasileira hoje? Né? Aí começava a fazer pergunta política, e aí a gente começava a dar informação do que estava rolando no país, etc. E aí começamos a aprender. Né? Quando chegamos em Bauru, já estava um pouco mais treinado. De Bauru foi para a Unesp de Assis, da Unesp de Assis para a Unesp de sei lá, Americana. Aí começamos a viajar o estado de São Paulo inteiro. Daí começou a pintar convites que não dava para a gente atender mais juntos. Um ia para São Luís, outro ia para Ijuí, lá em Santa Catarina, e outro, eu, no caso, ia para Manaus. Quer dizer, foi assim que nós fomos formando um público, e fomos aprendendo a dialogar com o público. E por isso que eu estou aqui falando contigo hoje. Quer dizer, aprendi um pouco dessa técnica, dessa a habilidade de falar em público. Isso foi uma coisa. Aí acabei me tornando escritor visitante da UERJ, onde fiquei 6 anos. O Ferreira Goulart foi depois de mim. O maranhense, Ferreira Goulart foi depois de mim. Onde fiquei 6 anos lidando com o público, fazendo oficina literária, fazendo aulas inaugurais, sendo levado às salas de professores para fazer palestras e conferências. Quer dizer, isso tudo foi um treino. E aí ganhei o mundo. De repente estava fazendo palestra em Paris, estava fazendo palestra na Espanha, em Portugal, na Alemanha, aí, na Itália, na Universidade de La Salle, na Universidade. Vai indo. E até hoje continuo me chamando aqui, estou com 82 anos e continuo me chamando para cima e para baixo. Agora mesmo, sábado que vem, sexta-feira que vem, estarei na Flica, a Festa Literária de Cachoeira, na Bahia. No dia seguinte tem um lançamento de um livro que está sendo lançado na Bahia sobre os meus 50 anos de literatura, que se chama Antônio Torres, 50 anos de literatura, organizado pelo escritor e professor Aleilton Fonseca, publicado por uma editora local, que vai fazer um lançamento na Flipelô, que é a festa literária do Pelourinho, em Salvador. Né? Depois, nesse mesmo dia, enquanto eu estou na Flipelô, estou também na Itabira, a Festa Literária de Itabira, a cidade do Drummond, que está comemorando 120 anos de Drummond. E eu fiz estou lá também, mas só que numa gravação feita com o escritor gaúcho Paulo Scott.
com a mediação do Tom Farias, que, aliás, foi uma mesa muito boa. O diálogo fluiu muito entre nós, foi uma coisa muito boa. Então, estarei lá virtualmente, enquanto estarei na Bahia presencialmente. No dia 15 de novembro, volto para a Bienal do Livro da Bahia. E assim vai. A semana passada estava na Festa Literária de Maricá, aqui no estado do Rio. E vai, assim vai. Né? Quer dizer, estou com um certo treino disso e gosto desse contato com o público, aprendo muito com ele. Por exemplo, na festa de Maricá, eram uns 3 à mesa, mas quem me levou a fazer a conferência, mesmo fazer, justificar a minha presença naquela mesa, foi um rapaz no auditório que no final pergunta dirigida à mesa, a todo mundo. Qual é a expectativa do escritor? Puxa, ele falou isso, isso me levou a fazer a mudar o curso da história, fazer todo mundo dar risada e tal. Foi. Na verdade, uns rendem mais do que outros. Né? Por exemplo, João Antônio Loyola, outro que era muito bom de mesa, com quem eu participei, gostava demais dele, é o Moacir Sclia. Muito divertido, tem aquele humor judaico. Né? Só para você dar um exemplo, na Feira do Livro de Frankfurt, 94, aquela em que eu me encontrei com o José Montella, tinha uma mesa sobre o Brasil, um país de províncias. Não, como é que era? Era uma coisa assim ligada a um país, mais ou menos isso, né? É dentro daquela ideia do Viana Mogg, ou Mugli, não sei como é que pronuncia o nome dele, o gaúcho, de que o Brasil era era formado por muitas ilhas de províncias, né? Era uma coisa assim. A ideia da mesa era essa. Então, era João Baldo Ribeiro, outro campeão, ótimo parceiro de mesa, se desenvolvia muito bem a mesa. Fiz ótimas mesas com o João Baldo em vários lugares. E o Baldo, eu e o Moacir Sclia. Aí começa com Sclia. A moderadora era a Raigo de Merti, que era a nossa tradutora dos 3, agente literário de nós 3. Começa com ela. Aí ela começa com Sclia. E Sclia diz assim: botaram dois baianos à mesa contra um pobre gaúcho. Isso é uma covardia. Depois se queixam quando o Rio Grande do Sul quer se separar do resto do Brasil. Aí o auditório todo caiu na gargalhada e eu disse: Moacir, já podemos ir embora. Você já fez a gente ganhar a viagem. Né? Fez ganhar a viagem. Era isso, esse clima que rolava. Em alguns dava para rolar mais do que outros. Com Goulart era uma maravilha. Poxa, Ferreira Goulart era maravilha. Era uma maravilha mesmo. Eu tive grandes parceiros de conferência, o Carlos Heitor Coni, quem mais? Mas os que eu mais assim, com quem mais eu atuei, digamos assim, foi com João Antônio, Inácio Lola Brandão, Moacir Sclia, João Baldo Ribeiro, Nélida Pinhon, Ana Maria Machado, Lígia Fagundes Telles. Foi era outro show. Outro show. Outro show. Outro show. Para finalizar, nesse meio século de literatura, qual é o balanço que você faz da sua vida e da sua obra? Bom, eu queria dizer primeiro que
quando eu escrevo, eu vejo feições humanas, vozes da infância, rostos, expressões, eu vejo situações, paisagens, fauna e flora do sertão, a fauna e flora do sertão, o ir e vir de cidade em cidade, música, aquela música, as histórias do cordel, num pé de um fogão, na boca da noite, a partir da boca da noite, para espantar o medo dos fantasmas, o medo das almas penadas, dos zumbis, das gralhas mal assombradas, dos boitatás, dos homens, das mulas sem cabeça. E aí, ouvindo aqueles cegos cantadores nas feiras, era um dado, é um dedo, é um dia, um dedo, é um dado, aquele som, isso tudo me realimenta, isso tudo vai me dando uma embocadura, né? E chego a esses 50 anos, com essa querida cidade, mais essa trilogia, nessa edição lindíssima, outra vez com capa do Leonardo Iacarim, uma capa, olha essa raiz, olha que raiz. E olha, é assim, o livro é bonito de frente e verso, né? Com mais a editora Reco publicando um livro sobre os 80 anos dela, e com um conto meu, escolheram 8 autores, eu sou um desses autores, estou lá com um conto, e vai sair esse mês, esse livro, agora em novembro. Quer dizer, com mais um livro que um amigo meu, Luiz Eudes, com o meu irmão Tom Torres, fizeram, chamado Caboclo 70, convidaram vários escritores para dar depoimentos sobre impressões de leitura sobre o meu livro, cada um pegou uma vertente diferente, e mais agora esse livro de 400 e tantas páginas que vai sair na Bahia, vai estar saindo essa semana, sobre os meus 50 anos. Quando eu vejo tudo isso, traduzido da Argentina até o Vietnã, a Vanusa Amorim, uma menina que está fazendo doutorado na Universidade Federal de Alagoas, sobre meus 3 primeiros romances, O Cachorro, Um Cão Voando para a Lua, O João Perdondo e Essa Terra, me conta que encontrou mais de 60 teses de doutorado sobre meus livros, sem contar as dissertações de mestrado e as monografias. Quando eu vejo tudo isso, eu penso o seguinte: não é pouco para quem nasceu na roça, destinado a um cabo de uma enxada. Não é pouco para quem um dia chegou a uma escola rural, a professora abriu o livro e mandou ler um poema. Um dia, chega o 7 de setembro, aquela professora põe aquele menino em cima de um palanque, com a bandeira do Brasil numa mão e Castro Alves na outra, para recitar o auriverde pendão da minha terra, que o Brasil é. E chega outra professora que abre o livro e manda o menino ler os verdes mares bravios da minha terra, natal onde canta a jandaia, na fronde da Carnaúba. Foi minha descoberta do mundo. E aqui estou, por causa daquelas 2 benditas professoras. Viva a professora, viva o professor brasileiro. Sem eles, não teríamos civilização, não teríamos arte e cultura, não teríamos saber.
viva os professores. Dedico a eles, a todos os professores do Brasil, estes meus 50 anos. Dedico aos críticos literários, aos que me estudam na universidade, dedico aos editores brasileiros, aos editores internacionais, como o português Carlos da Veiga Ferreira, da Teodolito, e o Luiz Corte Real, da Saída de Emergência. Dedico à francesa Anne-Marie Betelier, que ao lançar Essa Terra em francês, me abriu uma janela enorme para o mundo. Dedico a você, meu querido leitor, a você, queridíssima leitora. Dedico, por fim, mas não por último, a Rogério Henrique Castro Rocha. Dedico Cedro Dias, Bahia. A entrevista que acabamos de assistir foi a minha pessoal homenagem a este que é um dos grandes autores nacionais. E a forma que eu encontrei de dizer a ele, a você, Antônio Torres, ao mestre Antônio Torres, o senhor das palavras, o nosso muito obrigado por continuar a contribuir enormemente para o quadro da nossa cultura, da cultura brasileira e da literatura como um todo. Muito obrigado por tudo, parabéns por meio século de carreira literária.